Olá a todos, muito boa tarde. Que a paz do Cristo nos ilumine e nos conduza sempre. Hoje nós vamos falar a respeito de um texto contido no livro O Pão Nosso, de autoria do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, cujo título é Agradecer. Para isso, nós vamos relembrar uma passagem do Mestre Jesus e que toca nessa questão do agradecimento. Jesus, decidido a ir a Jerusalém, iniciou a sua viagem passando pelas cidades de Samaria e Galiléia. No percurso, ele entrou numa pequena aldeia e vieram ao seu encontro 10 homens leprosos. Lepra era uma doença naquela época que provocava a exclusão do leproso. Eles não podiam se aproximar de ninguém porque a doença era contagiosa. E eles pararam ao longe e começaram a falar para Jesus em voz alta, dizendo o seguinte: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, Jesus, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que esses homens, indo até os sacerdotes, eles ficaram limpos, curados da sua lepra. Um deles, vejam vocês, só um dos 10, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. É bom chamar a atenção que os samaritanos daquela época eram considerados verdadeiros inimigos dos judeus. Pois bem, somente esse samaritano voltou para agradecer a Jesus. Jesus, então, respondendo a este, perguntou: Não foram 10 os limpos? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, dirigindo-se ao samaritano: Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Percebemos então que, apesar de serem 10 pessoas a solicitar a Jesus a graça de se ver curado daquela doença que produzia a exclusão, ou seja, as pessoas se tornaram criaturas isoladas completamente da sociedade e da comunidade onde vivia, e tinham que habitar cavernas. É possível que alguns de nós, ou até todos, já tenham tido a oportunidade de assistir a algum filme onde essa verdade era mostrada. E é curioso observar que no planeta Terra, a humanidade como um todo, ela está sempre interessada, todo o esforço é feito para conseguir receber graças. Entretanto, é raro encontrar alguém com a disposição de ministrar essas graças. Isso é uma orientação que os colossenses receberam
do apóstolo Paulo, entre os discípulos sinceros, não está aqui se cobrando, o texto não cobra isso, que a gente desenvolva aquele velho hábito de mostrar reconhecimento em frases bombásticas e laudatórias, ou como a gente faz nos dias de hoje, nas televisões, nos rádios, nos meios de comunicação, mostrando a sua gratidão. Na realidade, a conduta diante das graças recebidas não deve ser esta. Por quê? Porque Jesus, como nesta passagem, ele não cobra sequer que os 10 leprosos venham agradecer a ele. Mas ele se sente na obrigação de chamar a atenção de que, apesar de serem 10 pessoas que obtiveram a graça, somente um voltou para prestar-lhe os agradecimentos. E vejam, ele fez isso de uma forma humilde, ou seja, se ajoelhando diante de Jesus e agradecendo a ele por ter conseguido. Jesus, na realidade, tinha posto os 10 à prova, porque a consolidação da cura dar-se-ia se aqueles seres tivessem efetivamente o cuidado de ter dentro do seu coração um sentimento nobre que é a gratidão. E isso, naturalmente, faria com que voltassem para agradecer a obtenção daquela graça. Os outros 9, provavelmente, a historinha aqui não relata isso, mas pelo que Jesus fala, na realidade, provavelmente, o único que ficou curado, efetivamente, foi aquele que voltou para agradecer. Vejam bem, a gratidão é um sentimento, é uma atitude de reconhecimento, de avaliação de algo que nos trouxe um benefício. A maioria de nós costuma solicitar do Criador várias facilidades, a obtenção de várias coisas, mas nem sempre a gente tem o cuidado de agradecer a Deus, a obtenção, aos amigos espirituais, a Jesus. Nós não temos muitas vezes essa lembrança. Alguns de nós até diz o seguinte: olha, que boa ideia que eu tive, e assim eu consegui resolver este ou aquele problema. O que é um gesto de ingratidão, porque na realidade o pedido que ele fez promoveu um trabalho enorme para a espiritualidade, porque acolheu o pedido, conduziu esse pedido ao Criador, pedindo autorização para atender ou não, a depender do merecimento nosso. E depois, caso haja aquiescência do Criador, nós voltamos, esses espíritos voltam até nós para conceder aquele favor, aquela graça. Então, o ato de agradecer é positivo, gente, pois descarta ideias, condutas negativas da nossa parte, sentimentos ruins que eventualmente nós tenhamos, e foca a nossa atenção, foca a nossa emoção nas coisas boas. Que o fato de você se sentir grato produz um
uma agitação de energias positivas dentro de cada um de nós. Não se busca, porque o Criador não se beneficia com isso, de precisarmos ter atitudes de agradecimento bombásticas. Não é esse o objetivo, é uma atitude simples. Não exige muito tempo, não exige riqueza, é uma atitude que ajuda as pessoas e é algo que pode ser praticado sozinho, em seu interior, onde só você tem acesso. Uma outra passagem da vida de Jesus, que é o óbolo da viúva, em que uma pessoa abastada fez uma doação ao templo de uma quantidade razoavelmente grande de moedas, enquanto aquela viúva pobre deu somente um óbolo. E Jesus, falando para os seus discípulos, que aquela mulher havia doado muito mais do que aquele homem. Por quê? Porque ela tinha feito a doação de algo que lhe fazia falta, enquanto o outro estava dando do excesso. Então, é preciso que a gente comece a perceber a necessidade dessas condutas simples e que a gente tenha condição de impregnar a nossa personalidade atual dessa atitude, deste pensamento e desse sentimento de gratidão. Então, sentir gratidão exige prática diária, com muito foco e uma consciência desperta. É necessário que a gente analise os pensamentos, os julgamentos que nós realizamos todos os dias e veja quantos deles a gratidão está inserida. Policiar as nossas atitudes e as nossas palavras, além de elas terem uma força energética, elas também carregam consigo o poder de construir. Tem uma outra passagem no Evangelho que diz que é para a gente orar e vigiar, porque isso faz com que a gente se auto-observe e perceba qual a verdade dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. É importante uma orientação que é dada, eu falei no início, que a gratidão deve ser uma prática diária. Por quê? Para que a gente comece a interiorizar, a impregnar a nossa atual personalidade do sentimento da gratidão, é preciso prática e prática constante. Porque muitas vezes a gente pede até uma informação, obtida essa informação, eu estou falando isso porque até comigo já aconteceu, e hoje eu faço dessa prática, por quê? Porque eu descobri que eu não era uma pessoa grata, apesar de ser espírita há tantos anos. Então eu comecei um programa de aprendizagem que é o de ser grato. Não é só você dizer muito obrigado, mas principalmente pelo sentimento que a gente vai impregnar nas nossas palavras de agradecimento. Então é importante que a gente comece, muitas vezes até de uma forma mecânica, não tem importância nenhuma, porque na medida em que a gente vai repetindo isto, nós vamos mobilizando os bons sentimentos, os verdadeiros sentimentos de gratidão,
que estão contidos em nós. Em um estudo recente realizado pela Universidade de Pensilvânia, em 2005, mostra que o fator mais importante na busca da felicidade é a gratidão. Não porque nos tornamos mais felizes ao expressar a nossa gratidão pelas coisas que muitas vezes nós nem notamos, mas porque, ao notar essas coisas, ao agradecer por elas, percebemos o quanto já somos felizes. Quer dizer, no momento em que eu vou agradecer pelo que eu recebi, eu começo a prestar atenção nas coisas que eu possuo, nas coisas que eu recebi. Então, ao fazer isso, eu começo a perceber que eu tenho muita coisa a agradecer, que eu sou uma pessoa abençoada, porque eu já tenho tanta coisa e tem muitas pessoas que não têm nem um décimo do que eu possuo. E às vezes elas são mais felizes do que eu, porque eu sempre estou insatisfeito. Eu consigo uma coisa e de repente eu quero outra. Todo ser humano, ele tem um processo de progredir, ou seja, querer sempre o melhor. Mas nessa caminhada rumo à felicidade, rumo ao melhor, nós muitas vezes nos apegamos àquilo que possuímos. Possuímos aí entre aspas, porque na realidade a gente não possui nada. Porque tudo que a gente tem, de repente, pode ser retirado. Então, na realidade, não é seu. Até o corpo físico que a gente zela tanto, vamos fazer física, vamos cuidar da maquiagem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não é que eu ache isso errado. Eu só estou dizendo que não é um bem que nos pertence, porque quando a gente morre, a gente devolve esse corpo à natureza. Então, tudo isso faz parte de um processo de aprendizado que é profundo e que nós temos que nos aplicar. Até esse momento, nós estamos falando de agradecimento das coisas materiais. Mas, se olharmos para a nossa existência, nós percebemos que nós não recebemos apenas coisas materiais da vida. Nós recebemos muitas coisas de validade espiritual. Ora, se a gente tem dificuldade em agradecer aquilo que é material, que a gente pega, que a gente vê, que a gente percebe a sua existência, o que será que acontece com a nossa gratidão quando se refere a bens espirituais? Eu vou contar uma passagem para vocês que aconteceu comigo e não tem muito tempo, talvez aí 2 anos ou 3 atrás, apesar de já ter uma longa estrada dentro da seara espírita. Um dia, alguém deve ter tocado no assunto comigo, no mundo espiritual, durante o sono, e eu acordei com a seguinte questão: meu Deus, como é que eu vou pagar à equipe espiritual os benefícios que eu já recebi durante todos esses anos de trabalho, de receber atenções, de receber ajudas do mundo espiritual? Como é que eu vou agradecer a esses seres que estão constantemente perdoando as minhas falhas, me ajudando naquilo que eu preciso? Como é que eu faço, meu Deus? Porque, repare bem, a minha dúvida era justificada. Porque se eu. É a mesma coisa, fazendo uma comparação,
de que você quando você te precisa dar um presente a uma pessoa que é bem situada na vida, uma pessoa rica. Ah, essa pessoa lhe convida para um aniversário e você fica cheio de dedos para saber o que é que vai dar para aquela pessoa, porque devido ao status financeiro dela, naturalmente ela tem talvez até aquilo que eu pretendo dar para ela e numa qualidade muitas vezes superior, e que eu não tenho condição, do ponto de vista financeiro, de fazer a compra de um presente de alto valor. Então a gente sempre fica cheio de dedos. A mesma coisa eu percebi quando se tratava de agradecer à equipe espiritual da casa em que eu trabalho todo o benefício que eu havia recebido durante essa minha existência, essa minha caminhada na seara espírita. E durante passei um tempão procurando responder essa pergunta. Meu Deus do céu, como é que eu faço? Sim, eu poderia fazer uma prece de agradecimento, poderia, mas isso eu já estava fazendo e aquilo não me pareceu suficiente. Me bati durante um tempo com esse questionamento girando na minha mente e sem eu atinar com a resposta. Certo dia, novamente devem ter me socorrido, eu desperto com aquela ideia na cabeça. Ajude aqueles que precisam de você, aqueles que têm menos do que você. E esse menos é de uma amplitude muito grande. Tem menos conhecimento, não é? Tem menos religiosidade, não tem tanto tempo de trabalho numa determinada religião, às vezes não tem nem religião. E essas pessoas, todas elas, e todos nós sabemos disso e também passamos por esse processo, sofrem. E essas pessoas precisam de ajuda. Então, a luz se acendeu e eu percebi que a forma que eu tinha de agradecer aos espíritos superiores que nos dirigem era transferindo para as pessoas mais necessitadas o que eu estava recebendo deles. Pode ser que isso pareça para vocês, poxa, mas isso é claro. Como é que você fica perguntando uma coisa dessa? Questão da consciência. Nem sempre a gente tem consciência de que precisa agradecer as equipes espirituais superiores, porque a gente pensa que eles já têm tudo. Mas, na realidade, eles não têm tudo. Por quê? Porque eles precisam de nós para ajudá-los no trabalho que eles realizam de beneficiar as pessoas na face da Terra. Quantas, quantos amigos eles têm aqui, ainda encarnados, muitas vezes que foram parentes, e que eles querem buscar atender, mas precisam, por exemplo, de um médium que se coloque na condição de trabalhar a sua mediunidade para ajudar aquela pessoa. Pode ser um espírito obsessor que foi um parente deles e que não conseguiu ainda abrir os olhos para o amor e para a caridade. E você que está aqui tem a condição de, nesse momento, ajudá-los. Então, essa é uma forma de você mostrar a sua gratidão aos espíritos superiores que nos ajudam. Então, na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar as dádivas recebidas tanto ao próximo quanto a si mesmo. Às vezes você pede para os outros, às vezes os outros pedem a você para que ore por eles, para que eles consigam aquilo que desejam.
Essa era uma outra dúvida que eu também, muitas vezes me debatia. Eu disse: "Poxa, a pessoa o que é que faz a pessoa pensar que eu tenho mérito suficiente para poder pedir algo por ele, se eu nem sei direito o que é que ele precisa?". Então, naturalmente que você tem que se posicionar dessa forma. Você, quando atende a uma solicitação de uma pessoa como essa, você está, na realidade, agradecendo a equipe espiritual superior, um benefício que você recebeu. E você recebeu, já tem mais consciência, você pode pedir por aquela pessoa, pode ajudar aquela pessoa. Pode ser através de uma prece, pode ser através de uma orientação, pode ser através de um processo desobsessivo, em que você se coloca como médium ou como doutrinador. E tudo isso são formas de agradecer. Então, veja, os discípulos de Jesus, apesar dos erros que a gente vê sempre comentar, né? Nós somos muito bons em notar os erros de alheios, mas eles permaneceram até o fim fiéis às orientações de Jesus, embora Jesus não tivesse mais no plano físico. Então, lembremos a história de Paulo de Tarso, que perseguiu os cristãos, e de repente se defrontou com a figura de Jesus, ficando cego, tendo que contar com o auxílio de uma outra pessoa, e a partir dessa tomada de consciência, ele passa a agradecer a Jesus de que forma? Ele vai espalhar as informações evangélicas pelos gentios, por aqueles povos que não tinham tido oportunidade de conhecer Jesus. Então, é uma forma de gratidão? Sim, sim, é uma forma de gratidão. E nós podemos aprender a fazer isso. E nós devemos nos lembrar que o trabalho desses apóstolos, desses seguidores de Jesus, não foi um trabalho fácil, porque naquela época, sair para ensinar o evangelho era uma prática perseguida. E a maioria deles, se não todos, foram sacrificados, ou seja, sacrificaram a sua própria vida na defesa dos ensinamentos que Jesus havia deixado. Nós hoje podemos nos dar o luxo de pegar um evangelho e ler de uma forma fácil, um livro, não é? De ouvir uma palestra, mas naquela época, essas pessoas que resolveram seguir as orientações de Jesus e agradecer a ele, fazendo com que essas boas novas chegassem àqueles que não conheciam, eles se arriscavam, como Jesus se arriscou. Eu me lembro que eu fui fazer um seminário certa feita e fiz uma pesquisa e encontrei num livro um questionamento. Era sobre mediunidade como ferramenta de transformação da humanidade. E lá, entre as pesquisas que eu fiz, eu achei uma afirmação dizendo o seguinte, se referindo-se ao médium: qual é o legado que você, médium, vai deixar para a humanidade quando você sair deste plano físico, demonstrando a atitude de Jesus, o apreço de Jesus pela humanidade? O que é que você vai deixar de legado em nome dele,
você, eu, nós, que nos dizemos seguidores do Cristo, será que as pessoas vão enxergar esse legado? E eu não estou falando aqui que a gente vai ter que fazer construções maravilhosas para deixar, não é? Diz, não, isso aqui foi fulano, foi ciclano que construiu em nome de Jesus. Não, esse legado que nós vamos deixar é um legado de atitudes, de ensinamentos que nós aprendemos, que nós divulgamos e que nós praticamos. Esse é o objetivo. Então, o agradecimento que um seguidor do Cristo, que o seguidor de uma doutrina tem que fazer, é esse processo de doação das suas horas de trabalho, do fato de muitas vezes você deixar sua família em casa e sair para fazer uma palestra, para distribuir uma ajuda àqueles que estão mais abandonados pela sociedade, pela prece que você faz, por exemplo, orar pelos políticos, pelos dirigentes das nações, num momento como esse, em que estamos em pandemia, que estamos com um grande nível de sofrimento na humanidade, em todos os pontos do globo terrestre. O que é que nós, espíritas, que nos dizemos mais conhecedores do que outros, o que será que nós estamos mobilizando? Que tipo de energia nós estamos doando ao planeta? Ah, não, mas espera aí, eu sou um só. Sim, eu sei. Ninguém está pedindo que você resolva o problema da humanidade sozinho. Nós estamos aqui falando enquanto você pode doar de seu para que a humanidade viva melhor. E aí sim, a gente vai recordar a frase do nosso companheiro lá do livro, né? Eu quero deixar um legado de amor. Eu quero deixar um legado de caridade. Eu quero deixar um legado de ajuda ao próximo. Eu quero deixar um legado, para mim também, de me tornado, nesse período de permanência no plano físico, de ter me transformado numa pessoa melhor. Não apenas somente pedir a Deus, ser atendido, agradecer e pronto. Não. O que é que eu fiz para mim? Uma das coisas que a gente encontro muito na minha seara de trabalho profissional, a dificuldade maior que as pessoas que eu atendo, é quando eu digo para elas o seguinte: olha, eu preciso que você observe durante o seu dia de vida, com atenção, as suas atitudes, os seus pensamentos, os seus sentimentos, e traga na próxima entrevista que a gente vai fazer, para que a gente analise e eu possa ajudar você a fazer um processo de ressignificação nos conceitos que você tem e que, com certeza, estão produzindo sofrimento para você. Então, essa é a atitude que a gente deve ter, comportando-se como um verdadeiro ser grato ao Criador, aos espíritos que nos ajudam, ao Mestre Jesus, por tudo que ele fez. Nós hoje estamos lendo um evangelho. Por quê? Porque Jesus esteve aqui na Terra e ensinou. Depois vieram os discípulos e propagaram. Depois vieram pessoas que inventaram as impressoras e fabricaram os livros, de forma que eu não preciso sair para ir, não sei em que lugar, para ouvir alguém falar. Em cada esquina tem um centro espírita com um grupo de pessoas, não é, dedicados a agradecer a Deus os benefícios que receberam, produzindo benefícios para as outras pessoas.
O conteúdo do texto, agradecer, é justamente esse. Nós temos que demonstrar por atitudes, por pensamentos, por ações, toda a gratidão que nós temos com relação a Jesus e aos seus seguidores, aos seus apóstolos. Jesus ainda está como governador da terra e precisa de pessoas aqui no plano físico que estejam dispostos a sacrificar. E olha que o nosso sacrifício hoje em dia é muito menor, nós não estamos arriscando a vida para poder divulgar isso, mas a gente precisa de boa vontade em agradecer através das ações, deixando, quando a gente aqui partir daqui, um legado em nome de Jesus. Então, olha lá, eu consegui fazer muita coisa pelas pessoas, por alguém, beneficiar e tal, não é? E aí, sim, é que a gente pode considerar-se grato, verdadeiramente grato. E isso não invalida o fato de agradecermos as coisas que nos são enviadas. Não, eu tenho que sim, se alguém me ajuda na rua, eu tenho que agradecer. Claro que eu tenho que agradecer. Mas também tenho que agradecer àqueles que estão do outro lado da vida, me protegendo, evitando que coisas ruins aconteçam comigo, implorando a Deus que eu possa receber aquilo que eu pedi. Então, meus amigos, lembremos dessa realidade quando imaginarmos as formas que nós temos para agradecer ao Criador. O Pai de misericórdia está aguardando essa transformação da humanidade. Esse momento atual, por exemplo, é um manancial enorme de oportunidades para que a gente nos ajudemos. Peçamos a Deus que os cientistas consigam enxergar o caminho para uma vacina, que os dirigentes do planeta Terra se unam para oferecer recursos para que esses que estão nos laboratórios, nos hospitais, consigam descobrir um meio de conseguir resolver esse problema que acomete a humanidade como um todo. Agora, não tem aquele país, não é, especial que não esteja passando por isso. Todos estão vivendo. E nós, como espíritas, ainda temos uma responsabilidade maior. A responsabilidade de ajudar, porque tem toda a consciência de que somos infinitamente ajudados durante a nossa existência. Que o Pai de misericórdia nos fortaleça, nos ilumine, para que a gente permaneça nessa estrada, conduzindo as nossas ações, os nossos pensamentos, para ajudar aqueles que precisam mais do que nós. E que a paz do Divino Mestre possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que possamos nos tornar verdadeiramente criaturas disseminadoras da atitude evangélica no nosso dia a dia. Paz para todos.